Boa tarde, pessoal. Sejam muito bem-vindas. Começando mais uma das nossas lives das 6 horas. Hoje retornando aqui às nossas lives. Meu nome é Thaís Cruz e aqui nessas lives e nesse canal eu te ensino como você pode faturar até R$3.000 ou muito mais vendendo doce saudável da cozinha da sua casa. Sejam bem-vindas. Hoje a gente vai falar um pouco mais sobre vendas pós-Páscoa, como que a gente pode vender os nossos doces saudáveis após a Páscoa. Então, se você está chegando aqui agora, seja muito bem-vinda. Se você conhece alguém que pode se interessar por esse conteúdo também, lembra de encaminhar essa live e chamar mais pessoas para a gente conversar aqui um pouco mais. Então, hoje é a nossa segunda pós-Páscoa, né? Agora acabou aquele fuzuê todo, aquela loucura, aquela procura desenfreada por chocolate e chegou a hora de a gente, então, ajustar aí a nossa rota. É como se a gente tivesse até agora, a gente tinha um destino, né? A gente tinha um local de chegada e a gente chegou nesse local, a gente passou a Páscoa. E agora, né? Para onde é que a gente vai? O que a gente vai fazer a partir daqui? Então, hoje a nossa ideia aqui é conversar um pouco mais para vocês entenderem, principalmente quem trabalha com doces, quem vende doces, como que a gente pode fazer estratégias para que a gente tenha picos, né, de venda durante esses períodos, que são períodos que naturalmente a gente vende mais. Então, Páscoa, Natal, Dia das Mães, né, que é daqui a pouco, que a gente já precisa começar a planejar. Dia das Crianças, dependendo do seu público, dependendo da sua temática, Dia dos Namorados. Então, a gente é como se assim, ó, a gente tivesse um gráfico de vendas, né? O desejável seria que a gente tivesse essa visão do nosso negócio como um gráfico de vendas constantes, né? E nesses momentos dessas datas, a gente tem alguns picos de venda. E depois é natural que essa demanda toda, ela baixe um pouco. Mas o que a gente precisa? A gente precisa cuidar para que isso não baixe demais. A gente não quer que isso também fique lá no zero, porque a gente quer que o nosso negócio sobreviva ao longo do ano. A gente usa dessas datas para a gente poder aumentar o nosso faturamento dessa forma sazonal, mas a gente não vai viver só de Páscoa, né? Então tem muitas pessoas que até se animam a começar a vender doce, a fazer doce na Páscoa, porque sabem que é uma época mais lucrativa. Mas e agora, né? Passou a Páscoa, e aí o que você vai fazer? Então eu separei aqui algumas coisas que eu considero ações importantes para a gente ter, para a gente poder fazer, para que o nosso negócio ele se mantenha saudável, para que o nosso negócio ele sobreviva, né? Ele se mantenha ativo ao longo aí do ano, porque senão a gente vai ter só esses picos e depois vai morrer na praia. Que é o que acontece muito. Eu vejo algumas pessoas que elas se empolgam, né? Teve muitas vendas no Natal, muitas vendas na Páscoa, e depois a pessoa cai num marasmo, e aí a pessoa fica muito frustrada, dizendo, mas e aí? Eu tive X pedidos e agora não tenho nada e tal. Então, gente, a gente precisa ter estratégias para que a gente venda sempre, venda o ano todo, porque uma empresa, o seu negócio, né? Você aí, o eu presa, né? Você como sua própria empresa, que é você que faz, né, ou que quer se tornar uma doceira que faz doces em casa, você muitas vezes no início é a sua própria empresa. Você precisa de ter fluxo de caixa, você precisa de ter respiros ali durante o ano para que a sua empresa sobreviva, para que você não tenha prejuízo, para que você não tenha que ficar tirando do seu bolso, para que a empresa ela possa se manter de forma saudável, né? Então, ok, passou a Páscoa, o que você vai fazer agora, né? Por onde que você vai começar? A gente vai começar em primeiro lugar, se você vendeu na Páscoa, você precisa fazer um apanhado geral do que aconteceu ali. Então, você precisa de ter ali uma planilha, né, vendo quanto que entrou, quanto que saiu, quanto que você teve de faturamento, quanto que você teve de lucro, para que você, ao olhar para esse negócio, você entenda do que se trata ali, né, do que você está fazendo, no que você está investindo, para onde que o dinheiro está indo. Então, a gente ter essa planilha mesmo de organização, tanto uma planilha de precificação, para você ter uma noção mesmo real, né, de qual é o custo do seu produto, qual é a margem de lucro que você ganha em cada produto, você precisa ter agora uma noção geral, ok, passou a Páscoa, eu vendi quanto? E não é só somar lá todo mundo que te pediu, né, você precisa realmente entender quanto que você faturou e quanto que você lucrou. Então, a primeira ação pós-Páscoa é a gente fazer esse apanhado geral, né? A gente dar essa olhada de cima mesmo para o negócio e entender onde que foi, o que vendeu mais, qual o sabor que foi mais pedido. Então, isso é muito legal para a gente saber já no próximo ano.
E uma dica que eu dou para as minhas alunas, que eu vou dar para vocês aqui agora, é que a gente tenha um diário de Páscoa, que é um documento que pode ser um caderno, pode ser uma planilha, pode ser um documento no Word, pode ser no seu bloco de notas, no seu celular, como você preferir. Que o meu diário de Páscoa, ele é o quê? Ele é um documento onde você vai anotar as suas experiências de Páscoa, porque, gente, se a gente não anota, a gente vai esquecer. Então, hoje, um dia depois da Páscoa, você tá com tudo muito fresco, né? Você tá sabendo quanto que você vendeu e tudo mais, só que daqui a 1 mês, 2, 6 meses, 10 meses, 1 ano, você provavelmente não vai lembrar. Então é legal que você anote qual é o sabor que saiu mais, qual o sabor que foi o mais pedido, quais foram os seus fornecedores, né? Quanto tempo antes você comprou, se foi tranquilo, se foi muito em cima, se você começou a divulgar às vezes muito tempo antes e só teve procura mais na semana. Então, anotando isso, a gente vai tendo algo muito precioso, que é um banco de dados. Quando nós temos um banco de dados, nós conseguimos ir percebendo padrões. Se eu não anoto, se eu só fico com as coisas na cabeça e daqui a pouco a gente vai esquecer, isso vai se perdendo com o tempo, né? Então ano que vem vai vir a Páscoa de novo e eu não vou lembrar quais foram os meus produtos mais pedidos, quais foram os meus sabores, e aí eu vou acabar me perdendo nisso. E quando a gente sabe disso, por exemplo, eu já sei na minha Páscoa do ano que vem qual sabor que eu vou retirar do cardápio, porque ele não foi pedido, ou ele não teve tanta aprovação, ele não teve tanto interesse do meu público. E eu sei qual é o sabor que ele não pode faltar no cardápio, porque foi o mais pedido, foi o que o público mais pediu, mais gostou, mais quis repetir e comprar de novo. Então eu sei tanto o formato, né, a maneira que eu apresentei, em kits, em cestas, né? Eu tenho uma noção do qual é a demanda aqui e tenho uma noção daquilo que pode ficar mesmo de fora, que não vai continuar no cardápio do ano que vem, tá? Então isso é muito bom a gente ter, porque tá fresco agora, né? Então essa ação pós-Páscoa, ela é a primeira, tá? Vocês fazerem esse levantamento geral, esse balanço geral de como foram as suas vendas, pedidos, sabores e tudo mais, tá? Passado isso, feito isso, o que você vai fazer? Você vai contatar os seus clientes, né? Vai lá abrir o seu WhatsApp, que é onde normalmente, se você faz doce em casa e faz para vender, você conversa com as pessoas, ou WhatsApp ou o direct do Instagram. Você vai lá e vai conversar com eles, vai chamar amanhã ou quarta-feira. Oi, fulano, tudo bem? Estou passando aqui para lembrar que a Páscoa passou, mas a gente tem o nosso cardápio fixo, a gente tem outros produtos à pronta entrega ou por encomenda que você pode estar pedindo ao longo do ano todo. Eu vou te enviar aqui, se você tiver interesse, me manda aqui o seu pedido que a gente faz a entrega na quinta-feira, na sexta-feira, com 48 horas de antecedência e tudo mais, tá? Então você vai aproveitar esses clientes, que é o que a gente chama de um público quente. Ele acabou de comprar de você. Ele tinha, às vezes, várias possibilidades de compra na Páscoa e ele escolheu por você. Então esse é um público quente, não é um público frio, alguém que nem sabe da sua existência ou alguém que não tem interesse no seu produto. Então esse público, ele tá quente. A probabilidade de ele comprar mais vezes de você, ela é muito maior do que alguém que não te conheceu. Essas pessoas que não compraram de você na Páscoa, elas vão ser conquistadas ao longo do ano, mas com outras estratégias, né? A gente está falando agora aqui de conversar com esse público que está quente, com esse público que acabou de comprar de você. Então você vai lá e manda uma mensagem para ele, né? Dizendo, informando muitas vezes que às vezes o cliente não sabe que você vende o ano todo. Às vezes ele acha que você só fez uma ação de venda na Páscoa. Algumas pessoas me perguntaram isso. Mas tu vende outras coisas também? Porque às vezes tiveram acesso só ao cardápio de Páscoa, né? Nem viram a sua página, não viram outros produtos que você faz. Já estou concluindo aqui que você já tem uma página, que você já fez seu dever de casa ali bonitinho. E aí para essas pessoas, então, você vai informar. Se é alguém que já é seu cliente, né, já compra de você, comprou na Páscoa também, a gente tem algumas outras estratégias que a gente pode usar para fidelizar esse cliente. Então, à medida que a gente vai vendendo, a gente vai percebendo que a gente tem os nossos clientes fiéis. Então, tem aquelas pessoas que compram regularmente. Eu tenho clientes que eles compram sagrado ali toda semana.
não pula uma. Eu tenho alguns clientes que eu tenho até pedidos fixos mesmo, né? Não são nem estabelecimentos, clientes mesmo, pessoa física, que tem pedidos fixos para toda semana receber os meus produtos. O que eu quero que desses clientes? Eu quero que eles estejam cada vez mais satisfeitos, que eles estejam cada vez mais próximos dos meus produtos, que eles conheçam os produtos novos, que eles provem, que eles gostem cada vez mais, que eu possa cada vez mais satisfazendo, surpreendendo esses clientes, que é isso que faz eles ficarem ali, isso que faz esse cliente querer sempre comprar de você. Porque ele já confia em você, ele sabe a qualidade do seu produto, ele gosta, né? O sabor, o paladar agrada a ele. Então, para esses clientes, a gente pode trabalhar com duas estratégias e elas podem entrar agora também nessa ação pós-Páscoa, que é trabalhar com cashback, né? Ou com fidelização. Cashback seria você fazer alguma ação, por exemplo, de mandar uma mensagem para esses clientes que compraram na Páscoa, dizendo, fulana, Maria, como você fez a sua compra acima de R$200 na Páscoa? Tô dando um exemplo, tá, gente? Vocês podem adaptar para o negócio de vocês. Como você fez uma compra acima de R$200 na Páscoa, você vai receber agora um cashback de 5, 10, 15, aquilo que você acha que combina ali, que compete ali com o seu negócio, tá? De acordo, lógico, com o valor que essa pessoa investiu nos produtos de Páscoa. Você recebe um cashback de 5, 10, 15 reais que você pode gastar em outros produtos. Eu vou te mandar aqui o cardápio para você dar uma olhadinha e aí me avisa aqui, ou faça o seu pedido aqui, ou clique aqui, sempre dando esse comando, né, essa ação para a pessoa pedir, tá? Então essa é uma ação que a gente pode fazer agora pós-Páscoa, principalmente com clientes que compraram produtos de um valor maior. Você trabalhou com cestas de Páscoa, você trabalhou com kits, teve algum cliente que comprou vários ovos, você pode trabalhar com cashback, porque isso incentiva o cliente, né? Então, às vezes ele nem estava muito a fim de pedir, mas ele ganhou um cashback, sempre trabalhando também com uma data de validade desse cashback, não vai ficar aberto para sempre, né? Você ganhou um cashback de R$15 para ser consumido num período de 7 dias. Se ele não aproveitar, se ele não fizer o pedido, ele perde, tá? Então isso é uma das ações, porque ele pode, daqui a pouco pede um produto de menor valor, já com cashback ele vai pagar um valor ali menor, tá? Então isso é uma ação para incentivar esse público quente pós-Páscoa a comprar mais de você. Cada vez que ele compra de você, ele está mais próximo, ele está mais fidelizado a você. Então é importante, lógico, que você mantenha um padrão de qualidade, né? Não adianta você ter super ali feito coisas maravilhosas, uma baita excelência na Páscoa, embalagens lindas, produtos gostosos, saudáveis, com bons ingredientes, e aí passou a Páscoa, você vai vender bolo com leite condensado, com açúcar branco, com sei lá o que, numa embalagem que não tem nada a ver com aquilo que você estava informando na Páscoa. Então a gente precisa ter, né, como eu explico dentro da doceria, a gente precisa ter a noção de qual é o nosso público, qual é a nossa identidade, qual é a mensagem que nós queremos transmitir para esses clientes e a gente mantém esse padrão. Então, se você estava informando algo na Páscoa, agora você segue informando algo semelhante, você segue informando algo que está alinhado com a sua marca, que está alinhado com o seu público, tá? Se vocês estão chegando aqui agora pela primeira vez, às vezes parece muita coisa, né, gente? Fica muita informação. Mas dentro da doceria eu explico isso bem detalhado. E eu pretendo aqui explicando para vocês isso aos poucos, porque como é muita coisa, não dá de eu falar tudo de uma vez numa live. Então a gente vai meio a conta-gotas para ir ficando, né, encaixando aí essas peças do quebra-cabeça, tá? Deixa eu tomar uma aguinha. Então, esse posicionamento, né, que a gente vai ter, ele não vai sair do nada, né? Não é, eu tirei da minha cabeça que eu vou comprar uma embalagem de coelhinho, aí Dia das Mães eu vou comprar uma de flor e tudo mais. Precisa conversar uma coisa com a outra, tá? E isso é um outro erro que eu vejo, que é muito comum, principalmente nas épocas festivas, né? Você vai numa loja que vende embalagens ou você olha na internet aquelas embalagens lindas de coelhinho, de ovinhos, de um monte de coisa bonita, aí você foi lá, se empolgou e comprou um monte daquelas. Você não vendeu
metade das embalagens que você comprou. Você teve o quê? Prejuízo, né? Então, você pode guardar e vender ano que vem? Pode. Mas pode ser que aquela linha, aquela estampa específica não tenha mais. E aí você vai ter um produto com uma embalagem reduzida, né? Um número de embalagens reduzidas. Então, o que eu sempre oriento as alunas é realmente ter um padrão. Então, tenha a sua marca, tenha a sua identidade, saiba com quem você está conversando, as cores que você usa, qual é o padrão que você quer, bote ali que seja um carimbinho seu, um adesivo seu, algo que mostre que é você. E aí você vai lá vender um ovo de Páscoa naquelas embalagens que tem várias, né? De Feliz Páscoa, ou com listrinha, ou com coelhinho, cenourinha e tal. O que aquilo ali marca a sua identidade? Né? O que aquilo diz para a pessoa que aquele é o seu doce, que ele é o seu ovo, né? Que ele é o seu produto. Então essa conversa, essa noção, esse entendimento do público e o saber comunicar com ele é fundamental. As pessoas ficam muito preocupadas muitas vezes com a receita, né? Saber qual receita eu vou fazer e tal, e esquecem disso, que é a base de tudo. Né? Então, saber quem é o público, como que eu vou conversar com esse público, como que vai ser ali a minha apresentação. É a roupa que o seu produto vai colocar, né? Para se apresentar ali para os seus clientes. Então, se você caprichou, você começou na Páscoa, vamos supor, você caprichou ali na Páscoa, você segue caprichando agora no restante do ano, né? Mantendo a excelência, mantendo um padrão alto para que você possa cada vez mais fidelizar clientes. Tá? Então, essa ideia do cashback, né, que eu trouxe para vocês é uma possibilidade. Outra possibilidade é a gente trabalhar com fidelização de alguma forma, né? Com uma fidelização através de pontuação, é um exemplo. Então, o seu cliente comprou na Páscoa uma cesta, sua cesta premium, a sua cesta que vinha um kit de ovos, um ovo recheado, vinha mais alguns docinhos, cookies, sei lá. Ele ganha ali ganha 20 pontos, né? Quem comprou só um ovo de colher ganha 10 pontos, por exemplo. Quando esse cliente acumular 100 pontos, ele pode ganhar um brownie, ele pode ganhar um cookie, ele pode ganhar um bolinho caseiro, ele pode ganhar um desconto de 50% em algum produto. Isso estimula o cliente a comprar. Quem de vocês nunca recebeu, gente, aqueles cartõezinhos fidelidade, sabe? Que quando você vai num local, num restaurante, alguma coisa, a pessoa marca de alguma forma, né? Com a caneta, um carimbinho, um adesivo. Quem de nós nunca ficou naquela coisa, né? Naquela ansiedade de querer completar a cartela para poder retirar, receber um prêmio e tudo mais. Então, fazer uma dinâmica dessa com o seu cliente é uma boa opção também. É lógico que, assim, às vezes no início a gente tem tanta coisa para pensar, para fazer, para resolver, que acaba não dando tempo dessas ações acontecerem e também não acontecerem de uma forma muito fluida, muito legal, assim. Então, não é algo para você se preocupar, às vezes, logo no início. Mas eu tô dando aqui uma ideia, à medida que você vai tendo clientes, que esses clientes eles vão fidelizando com você, é legal que você vá fazendo essas ações. Então, cria lá um cartãozinho, uma folhinha, ou mesmo até algo online que você consiga preencher, né? Que você vai tendo esse controle, ou um adesivinho que você dá para o seu cliente, ou cada vez que ele compra você carimba, você risca, você faz alguma coisa para que ele vá acumulando pontos. E aí você informa ele, à medida que ele chegar a X pontos, ele ganha algo, tá? Sempre trabalhando com essa gamificação, assim, para o negócio ficar interessante para o cliente também, tá? Então essas são algumas estratégias que a gente pode fazer, principalmente com esse público quente que eu falei, que acabou de comprar de você agora na Páscoa, tá? Então, tanto a ação de cashback quanto a ação da fidelização, da pontuação, né? Outra ideia, gente, que já é uma ideia um pouquinho mais complexa, mas que ela pode ser feita por quem entende, é rodar anúncios para esse público. Então, não sei se vocês sabem, existe algo aqui na internet, nessa tal de internet, chamado tráfego pago. Não é tráfico, é tráfego, tá? O tráfego pago, ele nada mais é do que a gente fazer com que o nosso produto, a nossa mensagem, a nossa divulgação, ela chegue para um público específico. Então, eu moro em Criciúma, Santa Catarina. Eu quero que apareça um anúncio. Sabem esses anúncios que você tá rodando story,
pula um anúncio ali na sua frente, você está rodando o feed, pula um anúncio, YouTube, Facebook, todos os lugares, né, eles aparecem pra gente, sempre alinhados, geralmente alinhados, né, às vezes aparecem algumas coisas nada a ver, mas geralmente alinhados com as nossas áreas de interesse. Então, se eu sou uma pessoa que eu trabalho com doces, eu tenho interesse por doces saudáveis, eu pesquiso muito sobre isso, eu sigo páginas no Instagram sobre isso, eu compro produtos online, tudo isso são um banco de dados que a internet vai pegando de você e faz com que, de acordo com as áreas de interesse sua, de mais procura, vai aparecendo para você anúncios. Você já deve ter percebido isso, né? Que você, sei lá, quero comprar uma televisão, ou quero trocar minha televisão. Você começa a pesquisar Mercado Livre, Shopee, todos os lugares você começa a pesquisar a televisão. Do nada começa a pipocar um monte de anúncio para você sobre televisão, né? Então vocês, por exemplo, que estão aqui, a internet entende vocês como pessoas que têm interesse por aprender sobre doces saudáveis. Então é normal que outras páginas semelhantes da mesma área apareçam para vocês, né? Convidando para um evento gratuito, oferecendo produtos e tudo mais. Às vezes essas páginas elas se perdem, né? Aparece para mim anúncio de venda de produto físico de São Paulo, por exemplo, de doces lá, e eu não moro no estado, né? Então isso geralmente é um erro. Mas tem como a gente fazer com que esse anúncio ele apareça para quem a gente quer especificamente. Então, como eu estava falando, eu moro em Criciúma, Santa Catarina. Eu quero que os meus produtos, por exemplo, a divulgação dos meus produtos apareça para mulheres aqui da minha cidade de uma faixa etária de 30 a 60 anos, que tenham interesse por doces saudáveis ou que tenham buscas sobre doces sem lactose, sem glúten ou sobre doces sem açúcar. Eu quero que essas mulheres elas tenham uma faixa etária tal, eu quero que tenham uma faixa salarial de tal. Então, tudo isso você consegue fazer, tá? Só que a gente precisa de conhecimento, né? Então, hoje existem os gestores de tráfego, que são pessoas que cuidam do tráfego pago para você. Você contrata uma pessoa, né? Nós temos um. No início do nosso negócio, quem fazia isso era eu. Estudei, né? Fui lá, fiz cursos e eu que fazia parte de tráfego. Só que com o tempo, realmente, eu não dei conta, né? E hoje nós temos alguém que trabalha com a gente. As minhas alunas têm o contato, né? Inclusive de quem faz o nosso tráfego, se elas quiserem contratar. Ou você vai lá, mete a cara como eu fiz e aprende e faz você. Não é, gente, você pegar, entrar no seu Instagram e apertar o botão impulsionar. Não é isso, tá? Tráfego é um tanto quanto mais complexo. É algo que necessita de uma estratégia mesmo adequada ao seu negócio. Então, agora a gente tem essa possibilidade de você pegar o contato, por exemplo, de uma lista de WhatsApp de pessoas que compraram com você na Páscoa e fazer com que apareça só para essas pessoas um anúncio. Isso é possível. Por exemplo, você fazer um anúncio dizendo: você comprou um produto da minha confeitaria agora na Páscoa, clique aqui para receber um bônus, um presente extra pela sua compra e tal. E aí esse botão pode levar para onde você quiser, pode levar para o WhatsApp, pode levar para um site, pode levar para o Instagram. Então você consegue ali criar várias estratégias, né, de ampliar as suas vendas. Então fazer rodar anúncios para esse público, principalmente, né, esse público quente que comprou de você agora na Páscoa, é uma possibilidade. Para que eles, bota para rodar um anúncio lá na quinta-feira final de tarde, sexta-feira final de tarde, de um bolo assim, escorrendo calda de chocolate, ou de você cortando um bolo bem fofinho, ou de você dando uma dentada ali num bombom, num brigadeiro saudável. Faz um vídeo disso, faz uma foto disso e bota para rodar para essas pessoas. Gente, a possibilidade de compra é gigantesca. Nós somos muito visuais. Então a gente olha ali algo, que delícia, que vontade de comer, ou não é, né? A gente quer comer, quer dar uma dedada na tela ali para pegar aquele chocolate escorrendo. Então a imagem, ela gera desejo, seja a imagem foto, seja a imagem vídeo, ela gera vontade de provar, né? Então imagina se você pode pedir e receber na sua casa aquele doce numa sexta-feira à tarde, né? Ou segunda-feira não é um bom dia, tá?
segunda, terça, até quarta. Quarta o povo já começa a se coçar para querer um docinho, mas ali nos primeiros dias da semana, geralmente as pessoas já meio que, né, deram uma pisada na jaca, assim, no final de semana, principalmente, né, na Páscoa agora, e aí elas optam por acabam não tendo não tem muita procura, tá? Segunda-feira é um dos dias que menos tem procura, apesar das pessoas sempre dizerem que segunda-feira elas começam, então elas estão numa outra motivação. Para quem vende, por exemplo, suco detox ou marmitas, né, fitness, talvez segunda-feira seja um dia de maior procura, mas pra gente que trabalha com doce saudável, mesmo sendo saudável, geralmente as pessoas dão uma abusadinha no final de semana. Então espera lá por quarta e quinta-feira e começa a rodar os seus anúncios se você for fazer, tá? Então essa é uma outra estratégia que a gente pode ter. Então aqui eu falei algumas coisas já com vocês, né? A gente falou sobre a possibilidade de você chamar no 1 a 1 os seus clientes que compraram de você pós-Páscoa e mostrar o seu cardápio, principalmente para aqueles que não conhecem você, dizendo, fulano, eu também trabalho com outra linha de produtos, eu vou te enviar aqui o cardápio para você conhecer, se quiser fazer o seu pedido, a gente faz entrega dia tal, você pode pedir assim, assim, assado, tá? Sempre deixando tudo muito claro para o cliente. Essa é uma forma. Outra forma é trabalhar com cashback, né? Como eu dei a ideia de vocês chamarem, você fulano que agora na Páscoa fez uma compra acima de R$200 ou de R$100 ou o que você determinar, você recebeu um cashback de tanto com validade de 7 dias para você consumir dentro da nossa cartela aqui de produtos, tá? Vou te enviar o cardápio para você fazer a sua escolha. Essa é uma ideia. Outra ideia é você trabalhar com fidelização, né, com pontuação. Quanto mais o cliente compra, mais pontos ele vai ganhando, mais ele pode converter esses pontos em produtos. E aí a minha sugestão é que você converta em produtos que normalmente você tem, por exemplo, brownie, cookie, brigadeiro, coisas que sempre estão rodando, né? E não converter às vezes num produto que é um produto temático ou um produto que não tem tanta saída, tá? Então essa é uma outra opção, a gente trabalhar com a fidelização, que aí empolga, né, anima aquele cliente de comprar mais, porque ele sabe que quanto mais ele compra, ele está na verdade investindo, né, para poder retornar, ou retornar um cashback, né, retornar o próprio dinheiro dele de volta, ou retornar através de um produto, de um consumo. Então, isso estimula a pessoa. Entre você e alguém que não faz isso, a pessoa vai pensar, não, vou comprar lá na fulana porque nela eu ganho cashback ou eu consigo depois retirar um produto com desconto e tudo mais, tá? Então, essas são algumas estratégias. Outra, a última que a gente falou, foi sobre a ideia de fazer anúncios, né? De você botar para rodar o seu produto bem assim, aquela coisa food porn, assim, escorrendo chocolate, dando uma dentada, uma garfada. Eu ensino dentro da doceria também como fazer, né, esses vídeos, essas imagens ficarem atraentes, porque é isso que vai fazer a gente vender. Hoje eu vejo assim, a maior parte das minhas vendas ela acontece pela internet, pelo Instagram, pelo WhatsApp, e é colocar uma imagem, colocar um story, aquilo gera desejo. A pessoa está em casa, ela às vezes está com aquela vontade de doce e ela vê aquele doce, ela quer. E aí imagina você entregar na casa da pessoa aquele doce, né? Aí mesmo que ela quer. Então assim, não deixem de usar as redes sociais que são gratuitas para vocês venderem, gente. Se você souber usar o Instagram, ele vira uma máquina de vendas, né? Você consegue vender todo dia e fazer o seu negócio se manter saudável. Porque não adianta você dar aquele gásão na Páscoa e aí depois morrer na praia. Depois não postar mais nada, não testar mais nada, não criar novos produtos, não conversar com o seu cliente. Isso é muito ruim, daquela sensação de ela só queria me vender na Páscoa, né? Que estava postando direto e animada e tal. Sempre dê atenção, né? Porque tem pessoas comendo todo dia. Quando a gente trabalha no ramo da alimentação, é um ramo assim tão privilegiado, gente, porque parem pra pensar, né? As pessoas comem todo dia. Elas comem doce todo dia, Thaís? Às vezes não, mas elas comem todo dia. Doce entra muito no cardápio das pessoas, principalmente se são doces saudáveis, porque o doce que não é saudável, aí sim que a pessoa come com mais espaçamento,
Pedi lá um bolo numa sexta, num sábado, não quero nem saber, vou dar mesmo com os 2 pés, tô na TPM, ou é aniversário de não sei quem, ou tal, vou comprar e vou comer e seja o que Deus quiser. A pessoa, para repetir isso, às vezes demora. Ela não vai pedir amanhã já outro, né? E quando a gente trabalha com doce saudável, a gente está trabalhando ali com uma comida de verdade, a gente está querendo botar ingredientes bons naquele doce. Então isso dá para a pessoa a sensação de, ok, ela pode até comer todo dia, né? Se ela quiser. Ela pode pedir o seu brownie para tomar no café da manhã, um cookie, um bolinho caseiro, que, né, às vezes um bolinho de cenoura, um bolinho de milho, ela pode ir variando. Então, isso nos coloca numa posição muito mais favorável do que quem vende o doce, o tradicionalzão lá, tá? Então, assim, entendam isso. As pessoas comem todos os dias. Doce, às vezes a pessoa não come todo dia. Se é um doce tradicional, aí mesmo que ela não vai querer comer todo dia. Se ela é uma pessoa que tem um mínimo de noção de saúde, né? Ela não vai querer comer leite condensado, Nutella, açúcar branco todo santo dia. E a gente entra então com essa grande possibilidade. Além de ter isso que as pessoas comem todo dia, a gente ainda oferta algo que ela pode comer sem culpa, que ela come e se sente bem, que ela come e não passa mal, porque esse é o nosso papel, né? A gente ofertar para essa pessoa possibilidades de que ela possa desfrutar de um doce, ter prazer com saúde. Ela não tem que comer e passar mal, né? Esse final de semana ainda conversei com uma conhecida nossa, que ela tem intolerância à lactose e ela come quando tá com vontade, assim, leite, queijo, creme de leite, leite condensado. E aí eu perguntei pra ela, digo, mas vale a pena? Porque ela passa tão mal depois, né? Eu perguntei, mas vale a pena isso? Ela, dependendo do que é, vale, pelo sabor e tal. Eu disse, mas por que não escolher então algo que é bom no sabor, que vale a pena no sabor, mas que te deixa bem também depois, né? Que não faz tu ficar no banheiro por horas, ficar ruim por dias, com dores, né? Recuperando aquele intestino que fica daí tão inflamado, quando a gente fica estimulando ele, né? Com alergênicos ou com alimentos que ele já nos informou que não digere bem. Então, assim, não seria melhor unir os dois mundos, né? Unir o comer saudável, o comer gostoso, com o ficar bem depois, com o ter saúde. Então, quando a gente se torna doceira saudável, a gente consegue fazer essa conexão. A gente consegue unir o gostoso com o saudável, né? E não precisa excluir, não precisa ser só um ou só outro. É gostoso, mas faz super mal. Ou é saudável e não tem sabor. Vamos unir os dois, vamos trabalhar com os dois. Isso faz com que a gente aumente a nossa cartela de clientes, a gente venda mais, a gente fidelize esse público, faça com que esse público compre frequentemente, porque ele não tem medo de comer o nosso doce. Ele sabe que ele pode comer em paz, ele sabe que ele pode comer, é gostoso e ele fica bem, tá? Então, gente, hoje foi um bate-papo aqui sobre o que eu considero importante vocês fazerem depois da Páscoa, né? Ações que vocês podem fazer para aumentar o faturamento de vocês, para fidelizar esses clientes. Essa live, ela tá acontecendo aqui pelo Instagram, mas ela não vai ficar disponível aqui. Ela vai sair daqui e vai lá pro meu canal do YouTube. Busque no YouTube Thaís Cruz, se vocês quiserem rever depois dessa live, anotar os pontos, pausar, voltar, ela vai ficar disponível lá, tá bom? Em breve, ao longo dessa semana, eu também vou trazer mais informações para vocês sobre o nosso evento gratuito, a nossa Semana da Doceira Saudável, que é um evento de 3 aulas, onde eu ensino para vocês o caminho para vocês faturarem R$3.000 ou mais fazendo doce saudável de casa, tá certo? Muito obrigada aqui então, e a gente se vê então na próxima segunda-feira às 18 horas aqui no Instagram. Um beijão, gente, e até mais.